Vamos abrir o Salmo 127 para nessa noite, com temor e tremor, meditarmos nesse texto do Salmo 127. Salmo 127, versículos 3 a 5. Salmo 127, versículos 3, 4 e 5. Diz assim o texto sagrado: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nosso Pai, agradecemos esse privilégio de termos as Escrituras Sagradas para nos instruir, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar. Agradecemos Tua obra, Senhor, no nosso coração, Teu Santo Espírito, nosso Mestre. E agora, Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos, a fim de que o Senhor continue nos orientando na Tua vontade, nos transformando cada vez mais de glória em glória a imagem do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, que nós precisamos ouvir. E na imperfeição, nas limitações do Teu servo, usa-o para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja, Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. No último domingo passado, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a nossa mensagem foi sobre a proteção dos nossos filhos. Nessa noite abençoada, vamos refletir sobre valorizar nossos filhos de uma forma correta. E eu compartilho aqui com os irmãos que na faixa dos 30 anos de idade, o meu filho, o único, nasceu. Nosso filho, né? Rita está aqui. Eu era pastor numa igreja no interior e tinha reunião da UPH, se não me engano era uma sexta-feira à noite, e eu estava eufórico, fui lá eufórico, e antes do início dos trabalhos dos homens eu compartilhei, falei: irmãos, olha, eu quero dizer aos irmãos que vou ser pai. Minha esposa engravidou, eu vou ser pai. E todos os homens presbiterianos que estavam lá vieram até mim, me cumprimentar, me parabenizar. E eu não me esqueço de um irmão muito querido, que hoje já está na glória com Cristo, ele com um sorriso no rosto e muita sinceridade, muita sinceridade nos lábios, me apertando a mão, ele falou assim: parabéns, pastor, mais uma boca para o senhor. Aquilo me impactou, essas palavras me impactaram, porque eu sei que foram sinceras, e me marcou. Eu tenho isso comigo até hoje, porque esse irmão, ele teve vários filhos, nas lutas dele lá no sertão. Esse irmão, ele via a grande responsabilidade de um pai manter seus filhos. Era como se ele estivesse falando assim: Deus lhe abençoou, lhe dando essa responsabilidade de amparar, de sustentar um filho. Mas não é só responsabilidade criar filhos. Criar filhos é também um privilégio, conforme as Escrituras falam para nós aqui nesse texto. Meus irmãos, para a sabedoria
de Salomão. E tais palavras são de Salomão. Isso aqui provavelmente são provérbios de Salomão que foram colocados numa canção pelos sacerdotes. E a sabedoria de Salomão, e Deus diz que não pisou homem nessa terra tão sábio quanto Salomão, exceto o próprio Deus que se encarnou em Cristo. Mas na sabedoria bíblica, na sabedoria de Salomão, ter filhos num lar é um privilégio. Mais do que responsabilidade, é um privilégio. E o Salmo 127, quando ele foi organizado no saltério, né? Ele compõe 15 salmos, junto com outros 14 salmos, que são chamados os cânticos de peregrinação, ou cânticos de romagem, ou algumas Bíblias têm cânticos de subida, porque os peregrinos iam para Jerusalém e a geografia lá é que Jerusalém está no alto, então eles tinham que subir uma estrada íngreme para chegar em Jerusalém. Então, esse cântico do Salmo 127, ele era usado pelos sacerdotes no templo em Jerusalém. Os peregrinos aprendiam nesse cântico lá no templo e saíam para repetir isso, mas era parte da liturgia do culto judaico. E os levitas cantavam o Salmo 127 e alguns outros desses salmos de romagem nos degraus do templo. Por isso também tem o nome de cântico de degraus. E eram canções, e a letra composta por Salomão, né, da sabedoria de Salomão, sobre o cuidado de Deus com a família dos seus adoradores, com a família dos fiéis. Então os judeus, eles iam ouvir o Salmo 127, eles iam aprender com esta canção que a prosperidade de uma família vem de Deus. A temática é essa aí. Prosperidade da família vem de Deus. Mas isso aconteceria caso os peregrinos não abandonassem o caminho do Senhor. Caso os peregrinos mantivessem a sua aliança em adorar e servir somente a Deus. Quando Deus deu os 10 mandamentos através de Moisés, Moisés registrou o segundo mandamento, está em Êxodo 20. E o segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. E há um compromisso de Deus de abençoar até 1000 gerações daqueles que o amarem acima de tudo e de todos. Mas há um compromisso feito por Deus que até certo ponto é terrível. Está escrito em Êxodo capítulo 20, no versículo 5, parte final: visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, o Salmo 127 era também um alerta
para que os peregrinos mantivessem sua fidelidade ao Senhor, para que a sua família não fosse amaldiçoada por Deus. Nós lemos essas palavras aqui dos versículos 3 a 5, nos dá conforto, nos dá esperança, quando ouvimos o que Deus fala dos nossos filhos, mas também nos chama a atenção, acende o sinal aí de alerta, o amarelo começa a piscar, caso não estejamos amando a Deus acima de tudo e sobre tudo e sobre todos, há um sério problema, um sério perigo dessa bênção não acontecer conosco. Tendo isso em mente, meus irmãos, vamos voltar ao nosso tema, valorizando os filhos do modo certo. Valorizando os filhos do modo certo. E isto, meus irmãos, ocorre mediante 3 conscientizações ou 3 instruções que a palavra de Deus nos dá aqui nesse texto. Vamos a elas. Em primeiro lugar, nossos filhos têm um grande valor. Nossos filhos têm um grande valor. Note as expressões no texto. Herança, galardão, está aí no verso 3. E no verso 4, flechas. Nossos filhos valem muito. Valem muito porque são uma herança. Quando isso foi dito no contexto judaico. E dentro de Israel, somente quem tinha filhos obtinha porções de terra. Somente quem tinha filhos obtinha propriedade em Canaã. Somente quem tinha filhos se enriquecia com a bênção de Deus naquela terra. Os filhos enriqueciam seus pais com o assentamento de uma nação. Deus queria uma nação para ele, e nesta nação, a multiplicação, os filhos trariam bênçãos para seus pais. Mas nós temos um contexto. Então você pensa comigo, o que é herança? Herança é algo que se recebe sem mérito algum. Herança é algo que se recebe sem capacidade alguma. Herança, um legado. Muitas pessoas recebem herança, conforme diz o ditado, sem ter mexido uma palha. É um presente, e muitas vezes um presente sem qualquer merecimento. O que a Bíblia está nos dizendo é que filhos são presentes dados por Deus sem nós os merecermos. Herança do Senhor. Os filhos nos enriquecem. Mas os nossos filhos também valem muito porque eles são galardão. O que é um galardão? Galardão é um reconhecimento, galardão é uma compensação por obediência a uma ordem dada. Recebe galardão quem obedece a alguma coisa.
E Deus deu uma ordem à raça humana: crescei e multiplicai-vos. Está no Gênesis, está na origem. Filhos é uma recompensa para quem constitui família com responsabilidade. Mas aqui é algo impressionante. Este galardão, você vê a metáfora seguinte: como flechas na mão do guerreiro. Aqui está uma capacidade para a defesa e a obtenção de metas por parte dos pais. Os pais são galardoados, os pais são presenteados, e com os filhos, os pais são capacitados, são potencializados, tanto para se defenderem na vida, como para atingirem metas na vida. Filhos dão continuidade para os pais. Os pais continuam a crescer na sua vida por meio de seus filhos. Flechas. Por que Salomão, na sua sabedoria, usa esta comparação? Flechas eram os materiais dos guerreiros. Elas eram guardadas em estojos, ou nas costas, ou nos ombros, que aí a expressão está aljava. São os estojos aonde as flechas eram colocadas. Mas essas flechas, elas iam lá para os estojos, colocadas lá, depois que elas eram trabalhadas, depois que elas eram polidas, depois que elas eram moldadas para a batalha, para atingirem corretamente um alvo, para poderem entrar no arco e serem devidamente envergadas. O guerreiro trabalhava essas flechas com muito cuidado, com muita atenção, com muita dedicação, porque ele tinha um alvo para atingir e ele não poderia errar esse alvo. Ele estava em guerra, ele tinha que acertar o alvo com a flecha. Sabe o que a sabedoria de Salomão está dizendo? Que os presentes de Deus, que são os filhos, os galardões de Deus, que são os filhos, eles são meios dos pais atingirem seus alvos na vida. Alvos que os próprios pais não podem atingir por si mesmos. Então, eles vão tirar as suas flechas e eles vão lançar as suas flechas quando estas flechas estiverem prontas. É assim que os pais vão atingir o máximo que podem nestas vidas, preparando seus filhos e lançando-os no momento certo, para que atinjam aquilo que Deus quer. E estes filhos, quando bem trabalhados, quando bem preparados, quando lançados dentro do propósito de Deus, vão ser testemunhos da fé, vão ser testemunhos da integridade, vão ser testemunhos de pais verdadeiramente adoradores, servos e obedientes a Deus. O que Salomão está dizendo
é que quando nós soltamos as nossas flechas, quando nós deixamos os nossos filhos para que eles passem a construir agora as suas vidas, eles devem estar prontos para serem melhores do que nós. Eles devem estar prontos para conquistarem o que nós não podemos conquistar. Nós somos guerreiros de Deus, e os nossos filhos são os meios de Deus para que nós continuemos a fazer seu trabalho nesta terra. Os nossos filhos são a nossa continuidade no sangue, na genética, no DNA, mas eles também são aquilo que Deus preparou para que seja feito através de nossa vida e que nós jamais poderíamos fazer. Por isso temos que lançar as nossas flechas. E para nós as lançarmos, temos que prepará-las, temos que trabalhá-las, senão não vão atingir o objetivo, senão não vão chegar ao alvo proposto por Deus. Todos nós temos um raio de ação, nós não passamos do raio de ação que temos que passar, mas a flecha vai mais longe. E se ela estiver bem preparada, ela vai atingir um alvo que jamais nós poderíamos atingir. Nossos filhos têm um grande valor, mas devemos valorizá-los de forma correta, trabalhá-los. Em segundo lugar, nossos filhos são de Deus. Nossos filhos são de Deus. Herança do Senhor. Seu galardão. Se você analisar essas palavras, você vai ver o sentido do verbo hebraico no perfeito. A palavra é nahalat, que significa receber propriedade. Herança aqui seria melhor, receber propriedade. Ou seja, os filhos são propriedade de Deus que vieram para nós, são nossos, mas propriedade de Deus. Nossos filhos são de Deus, muito mais do que nossos, eles são de Deus, são presentes de Deus para nós cuidarmos, para nós educarmos, para nós amarmos. Se nós amamos a Deus, temos que amar a Deus nos nossos filhos, e temos que ter esta consciência: se temos filhos conosco, os tais são propriedade do Deus Todo-Poderoso, que os deu para nós cuidarmos para Ele. E se nós amarmos a Deus, nós vamos cuidar da propriedade de Deus. Deus quer que ensinemos nossos filhos a amá-lo acima de tudo. Quando Moisés falou para os israelitas que eles entrariam na terra prometida, ele deixou muito claro que o ensinamento tinha que ser dado para os filhos dos israelitas. Está escrito, abre aspas aqui:
estas palavras tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Está em Deuteronômio 6, dos versos 6 a 7. Nossos filhos precisam aprender conosco de quem eles são. Nossos filhos precisam aprender conosco a quem eles devem amar acima de tudo na vida deles. Nossos filhos precisam aprender conosco que eles são de Deus. Eles precisam saber disso. Eles precisam aprender a amar a Deus conosco. Nossos filhos são de Deus, e eles têm grande valor, propriedade de Deus, para nós valorizarmos os nossos filhos de forma correta, meus irmãos. Há uma terceira e última instrução aqui da palavra de Deus para nós pensarmos. Deus pode ou não manter nossos filhos como bênçãos. Deus pode ou não manter nossos filhos como bênçãos. Para isso eu quero chamar a atenção para o Salmo, para o contexto. Note o início do Salmo 127. Veja a primeira palavra que está aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olhe de novo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja que há uma condição para a bênção de uma família, para a proteção de uma cidade, de uma moradia. Não é o trabalho da pessoa, é o trabalho de Deus. E o Salomão está dizendo assim: caso Deus não edifique, o que alguém edificar é inútil. Alguém pode edificar uma família assim, mas sem Deus é inútil. Alguém pode vigiar um lugar sim, mas sem Deus é em vão, é inútil. E ele vai continuar falando no verso 2: inútil é o vosso trabalho sem Deus. Alguém pode trabalhar muito de sol a sol, não dormir, acordar de madrugada, mas sem Deus esse trabalho é inútil. E aí ele já vai direto para os filhos. E aí ele vai dos versos 3 a 5, falando da bênção dos filhos. Sabe o que Salomão está dizendo nesse salmo? Ele está dizendo assim: é Deus, o Senhor, Yahvé, o Deus judaico que se revelou em Jesus Cristo. É Deus que edifica uma família, é Deus que protege uma moradia, é Deus que provê o pão. E ele diz assim: é Deus que faz os filhos serem bênçãos. A condição dos filhos serem bênçãos é o amor dos pais por Deus. O que faz os filhos serem bênçãos é Deus, e Deus faz isso quando seus pais o obedecem. Deus usa os filhos como bênçãos quando os pais dependem dele. Deus faz dos filhos bênção
quando os pais confiam fielmente nele. E aqui está o alerta do Salmo. Os nossos filhos serão bênçãos para nós, e os nossos filhos serão bênçãos para os outros, se nós amarmos a Deus acima de tudo, se nós deixarmos tudo para amar a Deus, se nós formos verdadeiros peregrinos e caminharmos nessa terra rumo a Jerusalém celeste, dia após dia, pela fé. Agora, os nossos filhos não serão bênçãos para nós e não serão bênçãos para outras pessoas se deixarmos de amar a Deus, se deixarmos a palavra de Deus, se banalizarmos a palavra de Deus, se não obedecermos o que o Senhor quer, se nós não educarmos os nossos filhos no Evangelho de Jesus Cristo, eles não serão bênçãos. Potencialmente, filhos são bênçãos, mas funcionalmente eles são bênçãos caso seus pais amem e sirvam de coração ao Senhor. Não deixe seus filhos pequenos soltos. A criança entregue a si mesma venha envergonhar os seus pais. Não deixe o seu filho pequeno entregue a si mesmo. Imponha limites aos seus filhos. Use o não quando necessário para os seus filhos. Aplique correção e aplique disciplina quando seus filhos são pequenos e carecem disso. Os pais devem guiar os filhos pequenos, não são os filhos pequenos que devem guiar os pais. Na casa aonde estão filhos pequenos, eles não estão no trono. Quem está no trono do lar tem que ser Jesus. É o Evangelho que deve imperar dentro de uma casa aonde estão os filhos pequenos. E esta responsabilidade é dos pais. O risco, deixar o Evangelho, é perder a bênção que os filhos podem ser. Os filhos vão continuar sendo filhos, mas se deixar o Evangelho, eles não serão bênçãos. Se o Senhor não edificar. Se os filhos são bênçãos, se os filhos pertencem a Deus, eles devem exercer, eles devem viver como bênçãos. Não prive o seu filho, não prive a sua filha de ser uma bênção. Mas para isso se converta. Volte-se e comece a amar a Deus acima de tudo. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça isso. Seus filhos serão bênção. Busque a Deus de coração. Seus filhos serão bênção. Conheça mais e mais a palavra de Deus. Seus filhos serão bênção. Congregue. Seus filhos serão bênção.
Ame os seus irmãos na congregação, seus filhos serão bênção. Eduque seus filhos no Evangelho, eles serão bênçãos. Deus pode ou não manter nossos filhos como bênção. Vai depender de nós, pais. Digo, nós, pais, claro. Terminando, irmãos, mais do que responsabilidade, criar filhos traz privilégio. Segundo as Escrituras, segundo a sabedoria, traz riquezas, traz amparo, traz proteção, traz honra, traz testemunho de fé. Mas, caso Deus seja abandonado, os filhos, ao contrário de serem bênção, podem tornar-se maldição. E às vezes maldição na vida da própria família e maldição na vida de outros. Um homem vivia adulterando dentro de casa, ano após ano. Seus filhos cresceram sabendo disso. E a esposa mantinha o casamento e a família. Ele já era um homem bem maduro, continuava nessa vida. Um dia ele resolveu contratar uma garota de programa numa capital. E ele fez o contato por telefone dos serviços dela. Marcou o local, um motel da cidade. Foi para lá. Alocou lá o quarto. E lá dentro ele ficou esperando chegar a prostituta. Quando deu o horário, tocou lá a campainha do quarto do motel. Ele foi atender para receber a prostituta. Quando ele abriu a porta, para sua surpresa, a garota contratada para o programa com ele era a própria filha. Cuidado com a vida de pai. Cuidado com a postura e a atitude para criar seu filho e sua filha. Filhos podem ser bênção ou não, podem tornar-se maldição. Que Deus nos ajude e que Deus tenha misericórdia de nós e de cada criança pequena nesta igreja. Amém.